abençoar, Senhor. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 9. Que os nossos ouvidos estejam abertos mesmo, Senhor. Um coração disposto a obedecer. E eu disse, Deus, mas assim, é o dia das mulheres, né? Podia pregar uma mensagem bem fofinha, assim. Deus disse, ai, a casa é minha. Então vamos lá, Lucas 20, Lucas 9. Vamos ler do 23 em diante. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E eu comecei a meditar nessa palavra, e olhando tudo aquilo que o Senhor tem feito na Family, e a proposta para nós nesse ano, que é a maturidade. Não tem como você entender maturidade se você ficar na infantilidade. E é por isso que hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer, olha, olhos para ver, para contemplar, mas também um coração disposto a obedecer. E é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Olha, se você quer vir e quer me seguir, tem uma cruz para você carregar. E essa cruz não é do meu esposo, ela é minha mesmo. É a minha. E aí a gente vai descobrindo que crescer dói. Porque a gente começa a ser esticado. Então crescer, maturidade, vai doer um pouco, irmão. Só que a gente só vai poder receber aquilo que Deus tem para nós se a gente se permitir ser esticado. Se a gente se permitir a pegar a nossa cruz diariamente, que a Bíblia vai dizer, é diariamente, é todo dia. A de ontem já foi. Eu já peguei uma cruz hoje, já carreguei. Então é todo dia. Amém? Nos capítulos antes vai dizer que Pedro reconheceu quem era Cristo. Ele reconheceu, eu sei que você é o Cristo. Só que reconhecer não basta. Porque na igreja está cheio de gente que reconhece Cristo. Mas quem decidiu seguir, vai ter que pegar a cruz e caminhar. Então eu coloquei esse tema. Eu prefiro perder para Deus. Repete isso, eu prefiro perder para Deus. Porque quando eu perco para Deus, repete comigo. Porque quando eu perco para Deus, eu ganho. Você está entendendo? Quando eu perco para Deus, eu ganho. Eu ganho. Quer ganhar a tua vida? Começa a perder ela hoje. E a minha oração para o Senhor é que Ele comece a trazer na sua mente tudo aquilo que você precisa perder. Ninguém quer perder, irmão. Quem quer perder? Quem gosta de perder? Saiu um sorteio, você perdeu. Ah, que alegria, perdi. Não, você quer ganhar? Sim ou não? A gente sempre quer ganhar. Só que no reino de Deus é diferente as coisas. Não é como a Dilma fala, todo mundo ganha, todo mundo perde. Não, tem nada a ver, tá? No reino de Deus você vai ter que perder alguma coisa. E uma das coisas que eu comecei a perder quando eu vim para Cristo foi muitos amigos. O Senhor começou a permitir que muitas pessoas fossem embora. E talvez você entrou aqui e você está pensando, nossa, mas quando eu servia, quando eu não era crente, tipo assim, tinha tanta gente. As pessoas me achavam tão legal. Aí agora eu vim para Jesus, agora todo mundo começou a ir embora. É assim ou não é? Deus começa a fazer uma limpeza e a gente começa a perder pessoas. A gente começa a perder coisas. O negócio parece que vai ficando meio bagunçado, mas deixa eu dizer algo que você está ganhando. Porque quem não é de verdade vai embora. E para que você quer alguém que não é de verdade na tua vida? Precisa. Então uma das coisas que eu comecei a perder foi gente. E quando a gente perde gente, a gente sofre. Sim ou não? A gente sofre. Porque pessoas representam lugares, momentos, memórias. E eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que têm perdido algumas coisas por amor a Deus.
Porque não tem se permitido assentar em algumas rodas em qual o Senhor está dizendo, olha, essa roda não te pertence mais. Esse lugar não te pertence mais. Esse relacionamento não te pertence mais. Ei, esse trabalho também não te pertence mais. Porque tem trabalho, tem porta, que não foi Deus que abriu. Sabe qual que é a minha pergunta para Deus? Te glorifica, Deus? Te glorifica? Se glorifica de Deus. Mas se traz confusão na tua vida, na tua casa, na tua família, começa a questionar isso, porque pode ser que não seja de Deus. Então a gente começa a perder. E a gente começa a perder muita coisa. E eu me lembro que quando eu não vim de um lar cristão, e eu me lembro que algumas coisas que o Senhor começou a pedir para mim, parecia muita loucura, sabe? Porque a gente começa a perder, e aí eu vim de um mundo, e cantava no mundo, e ficava no mundo, e muita coisa. E quando o Senhor me encontrou, Ele começou a tirar algumas coisas de mim que eram importantes para mim. E que talvez eu vou compartilhar com você aqui hoje, que não vai fazer o menor sentido para você, mas não tem problema. Eu só quero que você entenda que você vai perder algumas coisas. E que você precisa se alegrar com isso. E quando eu comecei a andar com Cristo, o Senhor começou a me pedir algumas coisas. E uma das coisas que Deus começou a me pedir foi o meu cabelo. Eu tinha um cabelo bem comprido, e todas as vezes que eu pensava em cortar, o Senhor dizia, não corta. Era algo íntimo meu. E o meu esposo está aqui, eu ia cortar o cabelo, o Senhor falava assim, não corta. Não corta, não corta, não corta. E algumas pessoas diziam, mas é santidade demais, né? O que tem cortar o cabelo? E de verdade, não tem problema nenhum, mas era algo que Deus estava tratando comigo. O Senhor queria ver até onde eu estava disposta a obedecer. Uma roupa, até onde eu estava disposta a obedecer. Porque eu vim do mundo toda bagunçada, então o que eu tinha para usar? Roupa muito curta, um decote super escandaloso, muito que o Senhor começou a tirar essas coisas de mim, eu comecei a perder a minha identidade, o Senhor começou a cravar em mim a identidade que era dele. E eu preciso que você entenda que toda vez que Deus está tirando algo de você, Ele está imprimindo em você a identidade dele. Ele está imprimindo em você o propósito dele. Ei, querido, Deus não quer te ver triste. Deus não quer te ver chorando por aí. Não, não é isso. Ele só quer ter relacionamento, intimidade. Ele quer entender que você entendeu que é melhor com ele do que sem. Quantos estão entendendo? Por isso que às vezes você senta numa roda e conversa algumas coisas e Deus está falando, isso aí não é mais para você. Por isso que algumas conversas no WhatsApp surgem. E o Espírito Santo começa a te incomodar, é porque não é mais para você. Não combina mais com você. Então a gente começa a seguir Jesus. E aí a gente entrega. Senhor, eu entrego meu barquinho na tua mão. Eu entrego, Jesus. O Senhor está no controle. Só que a gente continua com o remo. Aí Deus está dizendo, vai para a direita, filha. E você, não, mas para a esquerda parece que é mais fácil. A gente diz que Ele está no controle, mas quando Ele te dá uma direção, você questiona. E algumas vezes, você nem faz aquilo que Ele disse para você fazer, porque parece loucura. Para mim, parecia uma loucura. Eu falava, gente, o que tem? Tipo assim, meu cabelo. Tipo assim, minha roupa. Tipo assim, minha unha, tal, não sei o quê. Várias coisas que o Senhor foi tirando de mim. Parecia loucura para mim. Mas hoje eu entendo que tudo isso era o Senhor tomando as rédeas da minha vida. Porque eu dizia, Deus, eis-me aqui. Faz de mim o que o Senhor quiser. E aí a gente fala isso e aí Deus começa a mudar algumas coisas. Deus começa a mudar toda a história. E você não está entendendo e Deus está dizendo, mas você disse, eis-me aqui. Você disse que eu poderia fazer. Aí Deus está fazendo. Aí Deus está mudando. E dói. Crescer dói. A gente lembra que o Papai Noel não existe, gente. Como assim? Ele todo ano passava lá em casa. Papai Noel, não tem mais. Não tem mais a fada do dente, gente. Como assim? E se eu pular, não tem mais. O São Longuinho não entrega mais aquilo que eu pedi. Você começa a crescer, porque algumas coisas, o Senhor começa a te trazer maturidade e você vai entendendo, e aquela infantilidade vai indo embora.
E a gente vai começando a assumir uma responsabilidade de uma vida com Deus. E uma vida com Deus não é uma vida de brincadeira, mas é uma vida de entrega e renúncia. E eu vim falar para alguém aqui nessa noite que está precisando renunciar a algumas coisas, porque Deus está querendo fazer coisa nova na tua vida e você está resistindo. Você está fazendo o que não era para fazer, conversando do jeito que não era para conversar, andando por lugares que não era para andar. E Deus está dizendo: ei, você pediu, eu estou fazendo. Agora para de resistir o que eu estou fazendo. Entrega o barco e solta os remos. Entrega o barco e solta os remos. A Bíblia vai falar de Abraão. Pode abrir para mim, por favor, para que não fique só nas minhas palavras. Gênesis 20, por favor. Deus pede algumas coisas assim para a gente, que você fala assim: poxa, Jesus, como assim? Não estou entendendo. Ele pede. Gênesis 22, desculpa. Vai dizer assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe. Vamos ler de novo. Passando algum tempo, quem pôs? Deus. Quem pôs? Deus. Foi o diabo não, irmão. Às vezes você está pensando: ai, mas entrou uma contenda lá e fulano não quer mais conversar comigo. Não é não, é Deus te mostrando e te revelando que não é para você, que não é com você. É um tempo, ó, o ciclo se fechou. Então é Deus. Vamos lá, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele lhe respondeu: sim, aqui estou. O próximo, por favor. Então Deus disse: toma o seu filho, o seu único filho. Abraão tinha só um filho, gente? Ele tinha Ismael também, amém? Mas por que era o único aqui? Porque era o filho da promessa. Porque era aquele que foi profetizado. Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei, o próximo. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Deus pediu Isaque para Abraão. Mas Tami, mas como assim? Mas Isaque não era o filho da promessa? Era. Mas sabe por quê que eu creio assim? No meu espírito. Deus pediu porque Deus sabia que o coração de Abraão era Isaque. Isaque era a resposta de oração. Isaque era um milagre vivente. Isaque foi gerado no meio de lágrimas. Isaque foi gerado no meio da improbabilidade. Abraão velho, Sara velha, não tinha mais condição, e Deus diz: vai gerar, vai ter, vai nascer. Aí ele gera, o menino nasce, ele ama a criança, o filho, e o filho está crescendo, e Deus diz: agora, Abraão, você já provou que eu já te dei a bênção, agora dá para mim. Agora me entrega. Põe no meu altar, sacrifica para mim. Irmão, pensa você que é pai, você que é mãe. Entrega para mim. Vai lá no altar e sacrifica para mim. É porque a vida com Deus, a gente está perdendo para ganhar. Você vai ter algumas perdas, mas também tem ganho. Também tem ganho para você. Abraão Isaque significava muita coisa. E quantas vezes nós estamos num trabalho que nós oramos, buscamos, a gente desejou tanto um plano de carreira e de repente Deus diz: olha, agora, você dá para mim. Entrega para mim. Quantas vezes a gente tem um sonho, a gente luta por aquilo, trabalha, conquista, soa pra caramba. E Deus vem e diz: então, tem aquele sonho, agora você entrega para mim. Porque Deus é mau? Deus é mau, irmão. Mas sabe por que Ele faz isso? Porque tudo que compete com Ele no nosso coração, a gente precisa entregar.
Tudo que compete no teu coração com Deus, você precisa entregar. Porque o trono do teu coração pertence a Cristo. Tem gente que ama tanto um carro, irmão, que eu já presenciei. Alguém dando um chilique muito grande por conta de um carro. O carro dele era o Deus dele. Você já viu gente assim? O trabalho é o Deus dele, é o amor da vida dele. O marido, meu Deus, é o Deus daquela mulher. Só que no trono do teu coração, quem senta é Deus. No trono do teu coração, quem senta na primeira cadeira é Deus. Ou ele é o primeiro, irmão, ou ele não é mais nada. Ou ele não é mais nada. Mas a Bíblia também vai contar de um jovem. Eu quero que você abra comigo. Abre, por favor, coloca no telão, por favor. Lucas 18. Dá-me ouvidos. Lucas 18. Diz assim, a partir do verso 18. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E o 19 diz assim: por que você me chamou de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Você honra o teu pai, você honra também a tua mãe. E a tudo isso eu tenho... Aí ele respondeu, o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. Próximo. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois você vem e me segue. Jesus é comunista? Socialista? De jeito nenhum. De jeito nenhum que ele compartilhe com um negócio desse. Ele quer mesmo é que você tenha, para que você invista no que ele está fazendo. Ele está te dando é para isso. Agora tem um problema. Nós estamos falando de alguém que cumpria mandamentos, sim ou não? E desde a adolescência. Diferente de Abraão, quando Deus pede Isaac para Abraão, ele fala: sim, Senhor, então eu vou subir o monte. Eu entrego Isaac em adoração. Sabe por quê? Porque eu entendi que não tem adoração se não tiver sacrifício e entrega. Não tem, irmão. Esquece. Não tem adoração sem sacrifício, sem renúncia e sem entrega. Quando Deus pede Isaac a Abraão, ele diz: eu subo no monte e eu entrego ele em adoração. Você está entendendo que todo sacrifício que você faz é uma adoração ao Senhor? Você está entendendo que tudo aquilo que você tem deixado no altar é uma adoração? Diz Deus: eu até quero ir lá e brigar, eu até quero ir lá e falar uma verdade, eu quero ir no Instagram, eu quero soltar a boca no trombone. E o Espírito Santo diz: faz não, vai dar muito trabalho depois. Sim ou não? Às vezes a gente quer falar assim: eu vou entrar no Instagram hoje, fulano me paga, ela nem sabe quem sou eu. E aí o Espírito Santo fala assim: faz isso não, filha, faz isso não, filho. Compensa. Aí você faz o quê? Ai, Jesus, então, trabalha no meu eu, vai me quebrando todinha, Jesus. É assim ou não é? E antes de eu entrar nessa história aí do jovem rico, eu lembrei aqui de uma passagem, preciso compartilhar. Gente, morrer para nós mesmos é uma loucura. Vou compartilhar algo com vocês. Quando eu casei, muito nova mesmo. E meu esposo está ali, acho que ele pensa assim: nossa. E aí eu peguei e falei assim, e minha sogra, uma mulher de Deus, tudo, mas eu muito, assim, imatura mesmo, né? Imatura, a palavra é essa.
E eu me lembro que um dia na minha casa, gente do céu, virou uma confusão, do nada. Porque Satanás é assim, ele pega uma brechinha e entra, e daqui a pouco o negócio está um revirado, e você fala assim, gente, onde é que foi que começou isso? Que eu nem sei. Eu sei que foi mais ou menos assim. Do nada o negócio virou. Acho que eu tinha uns 3 anos de casado, mais ou menos. Caminhando para 20. Ô, glória! Uma vitória. E aí, gente, virou aquele negócio com a minha sogra. Nem ela conversava comigo, nem eu com ela. E o meu marido no meio, entre eu e entre ela. Nem pode brigar com a mãe. E a esposa também não. E aquele negócio. E eu emburrada. E a minha sogra mora no Mato Grosso. Foi embora e a gente não se falava. Ela foi embora que eu nem vi. Contrariada comigo. E eu contrariada com ela. Muito contrariada. E eu dizia, gente, como assim? A pessoa veio na minha casa. Estou entendendo como é que é isso. E aí eu fui orar a respeito dessa situação. Irmão, me fez tão mal que meu cabelo caía. Era uma tristeza na minha alma tão grande que meu cabelo caía. E eu amamentando um menino de 2 anos, o menino queria continuar mamando, e aquele negócio, e aí eu ia só me degradando, e essa situação acabando comigo, porque eu queria ter paz. E o Espírito Santo falou comigo, e aí passaram-se uns 4 meses. E o meu esposo falou assim, minha mãe está vindo aí, irmão. Eu acho que eu fiquei branca. Eu sou bem moreninha, eu fiquei branca. Falei, tua mãe está vindo aí. Eu falei, Jesus, e agora? E aí é que eu orei mesmo. Porque eu decidi, irmão, pegar a minha cruz e perder para Deus. E quando eu faço isso, eu tenho que observar o que é que Deus está fazendo. E Deus começou a falar, pede perdão você. Pede perdão você. Mas Deus, eu não fiz nada. Como assim? Pede perdão você. Se humilha você. Você carrega a minha presença. Assim não dá. Pede perdão você. E se essa noite tem alguém aqui com algo parecido, eu quero dizer para você, libera o perdão hoje. Porque é como óleo fresco sobre a tua cabeça. É um juntar de brasa assim, ó. É ou não é? E ela chegou lá em casa, irmão, de madrugada. E entrou pela porta. E eu, tudo bem. Madrugada, glória a Deus, todo mundo foi dormir. Então ela foi dormir, a gente não teve tempo de conversar. Irmão, e aí meu esposo no outro dia vai para vistoria, trabalhar na fazenda. E ficou quem na casa? Eu e ela. Falei, agora, meu Deus, como é que eu faço? Como é que eu chego? Como é que eu converso? Aí no outro dia, tá, vamos fazer um cafezinho. E aí, sogra, tudo bem? Tudo bem. E você? Tô bem. Tomar um golinho de café. Fizemos almoço e comemos. E nada do assunto. E o Espírito Santo pede perdão. De hoje não passa, pede perdão. E eu... Aí ela falou, hein, agora eu vou tirar um soninho depois do almoço. Falei, vai, sogra, vai. Vai dormir, pode dormir. E ela foi para o quarto dela, eu fui para o meu. E o Espírito Santo, vai agora. Vai agora. E eu, poxa, eu não fiz nada. Vai agora. Irmã, eu cheguei lá assim, hein, sogra, você está dormindo? Não, estou acordada. Eu disse, então, é que... Lembra aquele dia? Eu queria pedir perdão. Irmão, eu estava tão humilhada na minha alma, que eu ajoelhei. Falei, eu quero te pedir perdão até de joelho. O Espírito Santo me constrangia tanto, a ponto de eu ajoelhar e eu dizer, me perdoa pela minha atitude. Me perdoa pelo meu comportamento. Me perdoa pela minha infantilidade. Hoje eu entendo que o lugar do meu esposo no teu coração é o seu lugar, ninguém tira. E o meu lugar é meu, ninguém tira. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo? Se for preciso para ter paz, irmão. Crente não tem razão, irmão. Crente tem princípio, crente tem paz. E eu joelhei para ficar bem no pó. Falei, me perdoa. E ali nós nos perdoamos, ela me perdoou. E para a glória de Deus, nós vencemos isso. E hoje, para a glória de Deus, irmãos, minha sogra é uma bênção. E ela chega lá em casa, às vezes ela quer mudar tudo de lugar. E eu, muda, pode mudar. Aí ela vai embora, eu ponho tudo de novo no meu lugar. E assim a gente vai vivendo.
Porque a gente quer ter paz. O Espírito Santo de Deus está dizendo: pede para mim que eu te dou paz. Pede para mim que eu te dou sabedoria. Pede para mim que eu te dou graça. Pede para mim que eu te dou óleo sobre a tua cabeça. Pede para mim. Rabaia sorebalabás. Diga assim: quando eu perco para Deus, eu ganho. Oh! Sabe quando alguém te ofende? E você quer na mesma medida? O Espírito Santo fala assim: faz não. Você está perdendo para Deus. Sabe um negócio que não glorifica a Deus, que você vai ter vantagens inadequadas, imorais, sobre algum tipo de contrato, alguma coisa Deus está dizendo: ei, se não me glorifica, perde para mim, porque se não me glorifica, não vai ser bênção na tua vida, perde para mim. Sabe aquela porta, aquele homem casado, mulher que está dando em cima de você, perde para Deus, porque Ele tem um homem digno para você, Ele tem uma mulher preparada para você, você não precisa da mulher do outro, e você também não precisa do homem do outro, Deus tem família para você, perde para Deus. Porque quando eu perco para Deus, Vamos falar do jovem rico agora. A gente já leu. O jovem rico tinha tudo, ele cumpriu os princípios. Só que Jesus falou para ele: pois é, você cumpre todos, é verdade, mas te falta uma coisa. Ele falou: poxa Deus, o quê? Tipo assim, eu sou o cara. Eu cumpro o princípio, eu não nego o Senhor. Eu não furto, eu não mato, eu honro meu pai, eu honro minha mãe. E Jesus fala assim para ele: mas te falta uma coisa. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente que acha que a gente é tão bom. A gente acha que a gente é tão maravilhoso. A gente acha que a gente é tão crente, que não tem mais nada para a gente trazer ao altar. E Deus está dizendo nessa noite: olha direitinho. Tem alguma coisa que você está precisando trazer no altar nessa noite. Tem alguma coisa que você está precisando sacrificar aqui, irmão. Irmão, eu estou nesse altar aqui porque eu já estou sacrificada, tá? Eu estou sacrificando todo dia. Sem brincadeira. Quando Deus pede para mim: minha filha, fica em casa. Cuida dos teus filhos, cuida da tua casa. Não foi brincadeira. Foi bem difícil. E eu dizia: mas Deus, então, eu estou perdendo a minha juventude, né? Agora eu estou com 20 anos, e daqui a pouco eu estou com 25, e daqui a pouco eu estou com 30 anos. E Deus falou: pois é, mas um dia para você é como 1000 anos para mim, e 1000 anos para você é como um dia para mim. Então, não me importa a sua idade, se você tem 20, se você tem 30, não importa. O que eu tenho para fazer, eu vou fazer, e não importa o tempo. Mas nesse momento, fique em casa. E eu comecei a dizer: Deus, mas eu estou perdendo, como assim? Eu estou fora do mercado de trabalho, e tanta gente trabalha. Você está entendendo? Porque Deus estava tratando comigo. Hoje eu posso entender isso. No momento a gente não entende. Mas depois nós vamos ver como Deus foi bom em nos pedir certas coisas. Eu precisava ficar com meus filhos, discipular minha casa. Discipular meus filhos, ajudar meu esposo, encorajar ele no trabalho. Oh, Deus estava tratando tantas coisas. E quando eu pensava que eu estava perdendo, o Senhor dizia: calma, eu estou trabalhando em você, você está ganhando. Fica aí quietinha, você está ganhando de mim. Oh, Deus. Cheguei nos 30. Falei: Deus, então, agora eu estou com 30. Vamos lá? Deus, ainda não. 35, Deus, ainda não. E eu: oi? Não, calma aí, Deus, calma. Aí o pastor prega assim: não, porque 40 anos no deserto, depois mais 40. Eu falo: não, Deus, tipo assim, não, eu já estou chegando aos 40. Eu sei que não parece. E Deus pede para ele. Sabe o que ele faz, jovem rico? A Bíblia diz que ele se entristece, vira as costas e vai embora. Então hoje eu quis trazer para você 2 personagens. Trago para você Abraão, que pega o filho que ama e sacrifica no altar. E trago para você o jovem rico, que se entristece, porque ele era muito
rico. Porque aquilo disputava no coração dele com Deus. E a minha pergunta para você hoje é: o que tem ganhado dentro de você, espaço dentro de você, a ponto de você dizer: Deus, eu não consigo, é muito para mim. Deus, o que é que o Senhor está pedindo para... Isso que o Senhor está pedindo para mim é muito. Eu não dou conta, Deus, eu não tenho força para isso. E eu queria finalizar, mas ainda não está acabando, tá? Contando para vocês um breve testemunho que nós vivemos esses últimos dias, esses últimos anos. Eu tinha um sonho terrível, irmão, que era de morar fora do Brasil. Terrível, terrível. Olha, ninguém entendia essa loucura. E era um sonho, até hoje eu tenho, tá? Mas eu estou aqui. E eu comecei a orar sobre isso, e por um tempo meu esposo resistiu, mas depois ele falou assim: vamos, né, vamos lá. Eu falei: então vamos. E aí, meu filho, e aí você acha que eu parei de orar? Aí foi que eu orei mesmo, eu falava: Deus, abre as portas para nós daquele lugar. Deus vai na nossa frente, Deus, e sobe no monte, desce no monte, e ora, e chora, e busca Deus. Ai, vista aprovada, em 30 dias estava tudo vendido. Tudo. E nós fomos para os Estados Unidos. E ficamos lá por 1 ano e 2 meses, 3 meses mais ou menos. E algumas pessoas perguntam assim para mim: mas por que você voltou? Porque eu decidi perder para Deus. Eu decidi morrer para mim. Pode não fazer sentido para alguns, mas faz muito sentido para o que eu estou vivendo hoje aqui na Family. Hoje com a minha família, com a minha casa, hoje no meu casamento, hoje com os meus filhos, faz muito sentido. E eu me lembro que, primeira vez que Deus falou comigo sobre o retorno, eu disse: que doideira é essa? Deus está nesse negócio, não. Se Ele não quisesse que eu viesse, Ele não tinha deixado eu vir, porque eu dizia para Deus: Deus, se não for para o Senhor, não for para eu ir, explode aquele avião. Eu não vou entrar nele, não. Porque eu vou entender que o Senhor não quer que eu vou. Ai, gente. A gente é muito louco, né? Tem hora. Pode, Jesus, eu vou entender que o Senhor não quer. E fomos. Deus cuidou? Cuidou. Deus zelou? Zelou. Deus abençoou? Abençoou. Mas um dia, Deus levanta alguém e diz: Deus vai te levar de volta. Eu disse: não. Não vou. Sabe quando aquele de infantilidade e maturidade quer te pegar? Falei assim: eu não vou de jeito nenhum. Foi Deus que me trouxe. E esqueci a história. Falei: não se fala mais nisso. E continuamos tocando a vida. E continuamos fazendo as coisas. E algumas coisas foram começando a acontecer. E eu dizia: opa, Deus está nesse negócio. É para eu ficar aqui. Quando o negócio deu uma bagunçada, eu comecei a orar mais fervorosamente. Continuava indo para a igreja, não tanto como quanto a gente vai aqui, porque lá a gente vai um pouco menos, porque lá é bem corrido, e lá é dólar, e você sabe como é que é. E se você não sabe, eu vou te contar, é sofrida. Mas é bom. Não vou negar. E no meio disso tudo, quando foi mais ou menos no mês de agosto, Deus usa uma outra pessoa e diz: Tami, o que Deus tem com você no Brasil ainda não acabou. Deus vai te levar de volta. Irmão, de verdade, Ele quebrou as minhas pernas naquele dia. Porque eu disse: Deus, então, o que o Senhor está querendo? Fala comigo. Porque assim, lá agora, lá está difícil. Lá, tipo assim, minha casa está até alugada, a gente não tem mais nada, vendemos tudo para vir. Deus, como assim? Que bagunça é essa? Irmão, eu comecei a andar de joelho. Eu comecei a literalmente, pastor e pastora, andar de joelho. Porque eu queria entender o que Deus estava fazendo. E eu comecei a trabalhar de babá numa casa, e eu pegava o bebezinho e passava o dia caminhando com ele. E um dia desses, caminhando, o Senhor começou a dizer: você se distraiu com aquilo que pode, filha. Você pode sim vir, você pode sim, mas nesse momento não está no propósito que eu tenho para você.
E um dia eu estava em casa, tomando banho para ir para a igreja, e questionando, irmão, eu comecei literalmente a andar de joelho e a entender o que Deus queria. E eu dizia, Deus, eu não quero ouvir mais nenhuma voz, eu quero ouvir a tua. E um dia tomando banho, indo para a igreja, num domingo, cansada, debaixo do chuveiro eu comecei a chorar, e eu dizia, Deus, eu não quero voltar, eu quero ficar, mas eu escolho o Senhor. Eu te escolho. Se o Senhor quer que eu volte, eu vou voltar. E no meio daquele banho, o Espírito Santo me encheu de tal maneira que o Senhor dizia, sacrifica teu Isaac para mim. Traz no meu altar o seu sonho. Traz no meu altar o teu projeto. Traz para mim, filha, e você verá o que eu farei. Ei, irmão, tem um poder tão grande na rendição. Tem um poder tão grande na renúncia que você não entende hoje, mas você vai entender amanhã. Naquele dia eu não entendi o que Deus estava querendo dizer, mas hoje eu já começo a ver aquilo que Deus estava querendo gerar em mim, gerar na minha casa, na minha família, o que Deus estava querendo fazer, porque no meu coração eu dizia, eu não canto e não prego, mas eu congrego, mas eu não quero fazer mais nada disso, e disse, e eu investi na tua vida até agora, pra quê? E o tempo que você ficou na tua casa? Que eu fiquei te lapidando. E o tempo que você ficou comigo, morrendo para mim, agora é mesmo que você vai querer deixar a velha Tami levantar da tumba? Eu não aceito, volta! Oh, rabachei, candarabaçu. Irmão, sinto Deus aqui. Eu sei que algumas pessoas vão começar a entregar para Deus coisas absurdas e que não vai fazer sentido para muita gente, mas não tem problema. Quem precisa te entender é Deus. Quem é que governa a tua vida é Deus. E eu comecei a andar nesse processo de joelho. Eu disse, então tudo bem, se o senhor vai voltar, olha, o negócio é o seguinte, eu não tenho R$1. Não tem mais nada. Minha casa está alugada. E agora? E eu falei com Deus, nós conversamos, eu e meu esposo, meu bem do céu, então, agora a gente tem que voltar, cabeça do marido já faz todas as contas, um mais um é 2, e já começou a planejar, ele falou assim, meu Deus, e a gente é 5, Senhor, e agora? E começamos a fazer todo esse trabalho, e para finalizar, que nós vamos orar. O Senhor começou a prover todas as coisas. A minha casa, o homem ligou e disse, Tami, e Luiz, tudo bem, tudo bem. Ô, Luiz, eu não posso mais ficar na casa. Do nada. Ô, Luiz, eu não posso mais ficar na casa. E também não tenho como pagar a multa. E o meu esposo falou assim, meu filho, vai embora. Vai com Deus. Porque nós já estávamos querendo voltar. A nossa preocupação era, e se a gente pedir a casa? O moço vai falar, eu quero o quebra de contrato. Nós não tinha. Pois Deus falou o seguinte, então, meu filho, então vai você, tchau. Vai com Deus. Não tínhamos um centavo para pagar passagem. E a nossa menina que trabalhava com a gente, funcionária, ligou para o meu esposo e disse assim, olha, tem um dinheiro aqui. Irmão, 1 ano e 4 meses, essa mulher com esse dinheiro na mão nunca falou nada. Aí ela falou assim, Luiz, então, tem um dinheiro aqui. E aí meu esposo, mas que dinheiro que é esse? Ele falou assim, não, eu tenho um dinheiro aqui. R$13 mil. Parado. E aí meu esposo, meu bem, aí? E agora eu falei bem assim, filho, meu amor, vamos comprar as passagens. E vamos embora. Irmão, tinha um garfo. E no meio desse contexto, o Senhor nos deu uma empresa para que a gente pudesse ter lá. Só que a empresa foi só por um tempo. Porque, irmão, Deus queria provar tanto meu coração. E eu digo para Deus, se o Senhor queria provar o quanto eu te amo, eu estou aqui no Brasil. Eu estou aqui, Deus. Se era só isso que o Senhor queria, eu estou aqui. Faz o que o Senhor quiser de mim, de verdade. Eu estou vivendo isso, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Porque eu escolhi perder para Deus. Irmão, solta isso aí. Se desprende disso aí hoje. Oh, aleluia, Deus trouxe algumas pessoas aqui nessa noite, irmão,
para dizer: olha o que eu tenho para você. Teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, e nem penetrou no teu coração, querido. É o que Deus tem para nós. Então levanta de pé para parecer que está acabando. O que é que vale mais? Um sonho realizado ou a presença de Deus? O que é que vale mais? Um bom emprego ou a presença de Deus? O que é que vale mais? Amigos ou a presença de Deus? O que é que vale mais para você? Uma boa reputação ou morrer para Cristo? Não mais vivo eu, querido, mas é Cristo que vive em mim. Oh, Espírito Santo, eu queria que nessa noite você fechasse os teus olhos e comece a perguntar para Deus: Deus, o que é que eu estou precisando entregar no altar? O que é que eu estou precisando sacrificar? O jovem rico cumpria todos os princípios, mas o Senhor falou para ele: ainda te falta alguma coisa. Oh! Começa a perguntar para Deus: o que é que está faltando, Jesus, que eu não estou enxergando? O que é que está faltando em mim que eu não estou vendo? Talvez seja a sua natureza, você acha que você é bom demais. Você é uma pessoa muito boa. Talvez seja um relacionamento que não é de Deus e que não glorifica a Deus. Traz hoje para o altar e sacrifica. O Senhor me dizia: é uma noite de rendição, é uma noite de entrega, é uma noite de deixar no altar, para viver um novo tempo com Deus. Ele está dizendo: eu tenho um novo tempo, mas larga isso. Oh, Senhor. Tudo é perda se não tenho a Ti. Você pode cantar isso? A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença eu Te levarei por onde eu for. Eu quero te fazer um convite, porque eu, meu irmão, eu já estou no altar, eu já me rendi. Então eu quero convidar você que reconhece, que diz assim: eu sei, tem alguma coisa que eu estou precisando sacrificar. Eu queria que você viesse no altar para que nós pudéssemos orar. Vem cá, irmão, eu já estou aqui. Eu já estou aqui, irmão. Se você entendeu que o Senhor está te chamando para um novo tempo, se você entendeu que Deus está dizendo: olha, sacrifica para mim, morre para mim, perde para mim. Oh, o Senhor está dizendo: você vai ver o que eu farei. Você vai ver o que eu farei. Perde para mim, porque quando você perde para mim, você ganha. Você ganha. Você ganha. E se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei
Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor? Sem teu amor, Senhor. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor? Sem teu amor, Senhor. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Senhor. Nada Jesus. sem ti. Sim, Senhor. Senhor. Diga isso. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Levanta as tuas mãos e diz isso. Ah, Senhor, a tua graça é o que me basta. Ah, Senhor, eu não troco a tua presença por nada. Eu prefiro perder para o Senhor. Ah, Deus, porque quando eu perco para ti eu ganho. Ah, Senhor, eu reconheço que eu estou no teu altar nessa noite. O rabacandarabandarabassou. O rabachecandarabassorebalabá.